Boa tarde, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos aqui nessa terça-feira pós-feriadão. Um super calor novamente aqui em São Paulo, uma tarde linda, um final de tarde bem bonito. Aqui da minha janela vejo, além de umas árvores maravilhosas, eu vejo uma nesguinha do pôr do sol. E já fico muito feliz, já vi que a nossa convidada está aqui. Bom, voltando desse feriado prolongado, esse carnaval fora de época, a minha conversa de hoje é com Poliana Ferrari. Ela é pesquisadora em mídias digitais, professora de jornalismo, entre tantas outras coisas. O tema desse bate-papo vai ser principalmente sobre fake news, né? Essa praga que a gente tem que aprender a detectar, a lidar. A gente vai falar sobre verdades e mentiras, principalmente num ano de eleição como esse nosso ano. É um tema muito importante, muito relevante. Então, vou apresentar agora um pouquinho. Poliana Ferrari é pesquisadora em mídias sociais, escritora e professora de jornalismo na PUC São Paulo. Ela é autora de 9 livros sobre comunicação digital, entre eles, Nós, Tecnoconsequências sobre o Humano. Outro é Como Sair das Bolhas, Jornalismo Digital, No Tempo das Telas, A Força da Mídia Social, entre tantos outros. Ela tem pós-doutorado em comunicação pela Universidade Beira Interior de Portugal. Ela é doutora e mestre em comunicação social pela USP, jornalista, professora do Departamento de Comunicação e professora do Programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital, esses dois pela PUC São Paulo. Not bad, hein? Gostei, temos muito a falar com a professora Poliana. Ela? Não está te ouvindo. Ela não está me ouvindo, Paulinho? Sim, não. Pede para aumentar o som. Poliana! Ei, Joyce, quanto tempo! Desde o IG, hein? Que alegria! Tudo Que alegria! Na pré-história da internet a gente trabalhou juntas, né? Verdade, eu soube, lá no início do IG, né? No início, lá com o Batinas, querido. Isso mesmo. E cá estamos nós, né, Poliana? Sobreviventes, exatamente. Bravamente sobrevivendo, cada uma no seu quadrado, né? E com os Não assuntos é? esbarrando, né? Exatamente. E a gente Aliás, tentando lidar com desinformação, com mentira, com discurso de ódio. quem não Era, esbarra. não é? Eu não estou te ouvindo mais. Quando é que você começou a se interessar por essas mídias sociais que viraram essa ferramenta tão poderosa nos dias de hoje? Desde que você era estudante, depois, mais tarde, como foi que você caiu nesse... Eu sempre cobri tecnologia, né? Eu trabalhei 10 anos no Estadão, no caderno de tecnologia. Aí depois fui para a revista Época, né? Montei o site da Época, que foi o primeiro site, né, diário de notícias, antes do da Veja, antes da Isto É. Depois fui para o IG com Matinas, o Mandic, Nizam, né? Então, assim, sempre trabalhei com redes sociais. Desde o comecinho lá, meu primeiro Escola do Futuro, 95, eu já tinha e-mail. Então, sempre... Desde sempre você foi ligada nesse tema. E desde 2016 que eu pesquiso desinformação, né? Que eu falo que é o parasita deste século, assim. Como piorou, né? Eu fiquei lembrando hoje... Poliana, uma praga. Uma praga. E assim, a gente tinha notícias diárias, eu lembrei do Glamurama, lembrei do Panelinha, querida Rita Lobo, a gente tinha Hard News, né, com o Leo Servo, a gente tinha, mas a gente não tinha essa avalanche, né, de fake news, de desinformação, de discurso de ódio. Eu fiquei pensando... Começou, hein, Poliana? Então, a gente sempre teve, Joyce, né? Se a gente pegar a imprensa do Chateaubriand, tinha, né? Se a gente pegar a indústria do tabaco anos 50, 60 nos Estados Unidos, já fazia um lobby com mentiras, né? Dizendo que o cigarro não fazia mal. Se a gente pegar a indústria, né, do mercado do meio ambiente, aquecimento global, também distribui desinformação há muito tempo, né? Só para citar 2 exemplos.
Então, a gente sempre teve escola base, né? Quem está aí com a gente, acho que é um pouco mais, né? Tem mais que 30 anos, vai lembrar né, a questão da escola base. Então, sempre existiu, né? O que mudou? Que a gente fala que foi da eleição do Trump em 2016 para cá, né? A questão da rapidez do compartilhamento, né? A aceleração com as big techs, né? Amazon, né? Agora chama Meta, enfim, maior medo, o que vai acontecer no Twitter, né? Outro problema. E Google, né, com os canais no YouTube que eles monetizam. Então, eu sempre falo que, assim, o que mudou é que a gente tem uma aceleração, a gente tem bots, algoritmos disseminando, e a gente não tinha, né? A gente tinha uma internet até inocente, vamos imaginar, né, os portais. Se a gente olhar hoje, muito mais inocente no ponto de vista de conteúdo, porque a gente tinha conteúdo produzido próprio, né, como você faz até hoje, eu faço, você, né, o UOL faz, os portais fazem, a CNN faz, mas a gente não tinha essa fábrica, né, a gente chama de celeiros, né, essa indústria do fake, Joyce, é uma loucura, para você ter uma ideia. Em 2020, só a indústria do fake ligada a vacinas, a Covid, faturou 9 bilhões de dólares. Né? Então, assim, eles ganham muito dinheiro, né? Muito mais barato você usar um hater do 4chan, da Deep Web, produzir fake, espalhar em larga escala, do que a gente fazer bom jornalismo, né? A gente sabe, jornalismo Com custa, certeza. né? Checagem custa, apuração custa. Então, isso que mudou. Acho que as pessoas não têm essa percepção, né, quando usam, como essa indústria é manipulável, né? Manipula eleição, vacinas e o que for. A gente vai falar sobre tudo isso. Eu quero te perguntar uma coisa. Depois desse tempo todo que você já está, né, trabalhando nisso, e com essas mídias sociais, o que você acha que a gente pode celebrar em termos de conquistas? Qual é a maior vantagem que a gente conquistou com essas mídias? E qual o maior perigo, qual o maior problema que elas também trouxeram? Tá. Eu acho assim, eu sou otimista, eu acho que tem, né? A gente conseguiu, por exemplo, a discussão de gênero, né? A gente não teria essa discussão se não fosse as redes. A gente sabe que até a mídia tradicional incorporar, pautar, né? Até uma revista feminina dar um ensaio, né? Dar um ensaio com a mulher preta, demora. A gente sabe, quem passou, né, por redação, eu falo isso na PUC para os alunos, isso demora. Então, essa foi uma conquista da rede. A conquista, né, da discussão LGBTQ+, também foi da rede. A discussão das mulheres, a questão da amamentação, né, pode amamentar em público. Estou pensando em exemplos agora, mas tem muita conquista, a periferia, né, assim, outro dia eu vi o querido Emicida, inclusão, o querido Emicida falando, né, se não fosse a rede, ninguém ia descobrir o rap, né, ninguém ia chegar na periferia, ninguém ia lá para o Capão. Não ia ter essa força, né? Não ia ter essa força. Então, a rede, como todo mundo pôde virar o celular, igual a gente está fazendo, um produtor de conteúdo, você vê, os indígenas estão lá no meio da Amazônia com o celular denunciando, né, o desmatamento, denunciando o problema. Então, isso é muito incrível, né, da rede. A gente não teria com a mídia tradicional. Né? A gente não teria tempo, demoraria, teria que ter anunciante, investimento, é mais lento. Então, essa é uma parte muito legal. Mas, com a gente deixando as pegadas em tudo que a gente faz, né, essas plataformas, elas não são pessoas que estão interpretando, né? Elas vão no efeito assim, quanto mais você compartilha um discurso, mais ela te oferece aquele conteúdo. Né? Quanto mais você procura aquela marca de tênis, mais vai aparecer aquela marca. Sim. Seja uma viagem, seja um discurso de ódio, enfim. E aí as pessoas foram ficando nas suas bolhas sem perceber, né? Sem perceber que elas estão sendo manipuladas, né? As pessoas adoram ter uma Alexa em casa. Porque eu peço para ela pôr a música, eu peço para ela, né? Mas a moeda somos nós, né? A moeda desses produtos pseudo-gratuitos, que não são gratuitos, já que... Somos nós. Então, a moeda, eu sempre falo, né? Tem almoço grátis. A moeda somos nós. E aí, você acaba vendo cada vez mais o que você vê,
né? E eles perceberam que é uma mina de ouro. Né? O Musk não está interessado no Twitter para criar uma democracia, né? Um bate-papo Imagina! global. Né? Eles perceberam que são ferramentas que sabem tudo sobre nós. Né? E aí a publicidade, adoro, tenho filho publicitário, tenho nenhum problema com a publicidade, mas a publicidade vive desses números, né, desses segmentos, então é muito legal a gente falar, consegue segmentar, né, e oferecer farinha láctea para a mãe que não está conseguindo amamentar, num grupo fechado do Face, como que eles descobrem? Enfim, muito legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe aí, né, enfim, desde Cambridge Analytica e outras denúncias, que eles vendem os nossos dados, né? Então... Claro, não tem esse tal de almoço grátis. E aí a gente tem manipulação de eleição, a gente tem discursos de ódio, a gente tem manipulação de marcas, né? A guerra informacional das marcas. Né? Quando a gente falava assim, num chão de fábrica, né? Você vai lembrar, né? Na Ford deve ter alguém infiltrado da GM ali, né? Não precisa mais, né? Os algoritmos já entregam tudo. Então, isso eu acho que é o grande problema. Existe algum terreno mais fértil para se plantar uma fake news ou todos os terrenos são férteis? Todos são férteis, por isso que eu falo que é um parasita. Ele usa o hospedeiro do momento. Então, pandemia, infelizmente, foi o hospedeiro, né? Foi o maior número de fake news da história com pandemia. Agora a gente já está prevendo o horror nessa eleição Brasil, né? Você vai até me falar, puxa, mas não estou vendo ainda, está meio lento. Por quê? Essa indústria espera, né? A gente nem tem candidatos aparecendo ainda. Então, quando tiver tudo colocado, vai vir, vão requentar a de 2018, a de 2014, o comunismo, a terra plana. Então, a gente já sabe que vai ser um horror. Então, é uma indústria que se aproveita de assuntos sensíveis. Né? Então, se é o carnaval, rolou fake news do carnaval. Se é o Papa na Páscoa, rola fake news. Se é a Pablo Vittar... Qual foi a fake news dos últimos tempos? A mais grave que você acompanhou, que você viu, ouviu, leu? Olha, assim, todas... Assim, a gente tem um grupo, né, de checagem experimental na PUC, eu falo para os queridos aí que tem alguns assistindo... Todo dia tem um horror, né? Basta estar num grupo da família, WhatsApp, Telegram, todo dia, né? A Anitta está fazendo show, então circulou que ela é a feminista da educação do Lula. Assim, umas coisas assim. Mas eu acho que... acreditam, né? Acreditam que tem a história do viés de confirmação, né? Da pós-verdade. As pessoas compartilham e acreditam no que elas querem. Né? Assim, não adianta você falar que a Terra... Você falou uma coisa aí que eu quero saber. O que quer dizer exatamente pós-verdade? Porque quando que isso apareceu, o que isso quer dizer? E também isso virou verbete, né, de dicionário. Virou. Em 2017, no dicionário Oxford, foi a palavra mais circulada, né, e virou verbete. De um jeito bem simples, é uma era... Quando, né, o desejo, né, o que você imagina, né, as suas crenças falam mais alto que o fato. Então, é um grande perigo. Então, se você acredita, né, a querida Eliane Brum também, que trabalhou comigo na época, eu também, fala que é uma... estava juntas na época. Também. E com Augusto Nunes também. E... ela chama de auto-verdade essa pós-verdade, que é isso, né? Você por exemplo, acredita que a Terra não é redonda. E aí não adianta provar, não adianta a ciência falar, você vai compartilhar aquilo que é mais caro para o seu emocional, né? Eu até falo no Como Sair das Bolhas, no meu livro, que as pessoas deviam, né, as suas fobias, os seus racismos, machismos, problemas, todos deviam resolver no divã, né? Não espalhando na internet o que acredita. Então, pós-verdade é isso. Quando a fantasia, né, o storytelling fantasioso assume o lugar da realidade. Aí a gente perde o pé de vez, né? Como é que a gente faz? Eu acho que várias pessoas lúcidas têm esse problema que eu vou colocar agora para você. Como é que você faz para, quando você está numa conversa... E você está vendo que a pessoa está querendo que você acredite numa fake news. Nossa, como eu passo por isso.
Aí eu falo, não, não vamos falar disso, por favor, você tem os seus princípios, eu tenho os meus, mas raramente a pessoa para. Ela Não, fica ela não para. querendo, geralmente quem tem a fake news que quer te convencer. Eu que tenho a Exatamente. verdade verdadeira, eu recuo. A pessoa que tem a fake news, ela insiste. O que você Insiste, porque é sugere? tão. Olha, eu já passei, me tiram dos grupos, né? Em vez de acreditar no que você está falando, te exclui do grupo. Essa polarização, né? Então, o fake trouxe essa sociedade polarizada que é um horror, né? Você tem razão. A pessoa que insiste, você tinha perguntado uma pior, eu acho que foram das vacinas, né? Dos remédios milagrosos da Covid, né? Isso foi um horror porque matou muita gente, né? Muita gente tomou remédio que não fez efeito, muita gente ainda não tomou a vacina. Então, acho que essas foram as piores, né, até agora, assim. Mas também manipular a eleição também é muito ruim. Mas as pessoas, elas insistem, então não tem jeito, né? A gente tem os checadores, né? Agora a gente está numa coisa que uma campanha, a gente fala, né? Até a Anitta tuitou, falei que incrível, que chama-se silêncio estratégico, né? Assim, chegou uma fake news no seu grupo, chegou alguma coisa, deixa lá decantando, né? Deixa lá aquela coisa da areia baixando no balde d'água, assim. Até você checar. Aí você fala isso para as pessoas, elas falam, ah, mas dá trabalho checar, né? Ela não quer checar, ela quer te impor aquela... Não tem jeito, eu saio da conversa, não tem, né? Não tem como... Mas muita gente você consegue, né, mostrar, né? Não é o outro lado, mostrar o fato. Né? Assim, a gente não pode dar voz, né, por exemplo, para terraplanista, né? Você não é porque a pessoa, não é a minha opinião, né? Tem muito isso, né, já. As pessoas hoje falam assim, é a minha opinião, você tem a sua, essa é a minha, mas você fala, não, peraí, né? Mas Não é uma vacina está questão de opinião. comprovado. Não é questão de opinião. Vacina está comprovado que salva vidas, não é uma questão de opinião, se tomar ou não tomar a vacina. Mas é bem, bem complicado. Eu acho que passou, né, inverteu essa auto-verdade, ganhou uma força que a gente, né, de redação, mesmo online, que a gente está há muito tempo, a gente não via isso, né? Isso que é o assustador, né? Então, Como é que a você vê, gente vou dar um exemplo. pode, por exemplo, na época de eleição, né, que a gente já falou aqui, Sim, como a desinformação, né, segundo você fala, é um parasita, né, desse século, e que ela se apropria do assunto que está mais em alta, com eleição, como é que a gente faz para se proteger, por exemplo? Espera então, decantar a primeiro, notícia? não, não compartilha nada, porque a gente só consegue quebrar esse fluxo, seja de um grupo, de uma pessoa, seja de um bot, um algoritmo, não compartilhando. É o único jeito. E aí espera, né? Será mesmo, né, que pode ser um deepfake, né, um vídeo manipulado, que a gente vai ter muito nessa eleição. Então, será que aquele candidato, partido que seja, realmente estava ali, né? Eu vou lembrar um deepfake que circulou muito, conseguiram tirar no ar, não sei se você lembra, da Michelle Obama, né? Depois que ela saiu né, de primeira-dama, fazendo, né, um striptease num polidense. Então, assim, será que a pessoa não tem dois neurônios para pensar assim, puxa, Não será que tem. né, a primeira ex-primeira-dama dos Estados Unidos vai estar fazendo striptease um pouco, mas aí a pessoa é Poliana, o racista. Paulinho que trabalha aqui comigo me mostrou um Sim, vídeo do William Bonner sim. falando uma notícia fake, óbvia, com a cara do Silvio Santos. É E as perfeito. Se a pessoas... gente não soubesse, isso vale para provar como dá Vai. para montar qualquer coisa. Qualquer coisa. E aí, o Não dá para perigo da acreditar em eleição, vídeos. não dá para acreditar em vídeo, em áudio. Não, mas é o áudio, eu estou identificando, é a Dilma falando, ou qualquer, né? É o Suplicy falando. Não, pode não ser. Então, assim, deixa lá decantando. Né? Vamos respirar. Por que tem que dar palpite sobre tudo? Né? Eu falo, por que as pessoas são, né, editorialistas sobre tudo? A pessoa quer opinar Mas, sobre a guerra Poliana, na essa história de Ucrânia. deixar decantando não é um comportamento humano do século XXI. Não Não, adianta, mas ninguém então. vai deixar decantando, né? Então, mas aí você pode usar ferramentas gratuitas no seu celular e checar. Você não precisa decantar se você for né, um ativista de si mesmo, que eu falo. Se você der uma checada, né, o que não pode é você sair
né, sempre lembro quando eu vou nas lives, né, a Fabiane de Jesus lá que foi linchada no Guarujá, né, por fake news em 2014, né, que ela foi acusada de magia negra, né, e não era, né, a mulher não tinha nada a ver e foi, então assim, é muito sério, né, então assim, Muito é sério. crime, né, a gente pode falar assim, falta legislação? Falta, né, tem aí a PL da fake news tramitando, avançou no Congresso, acho que avançou, mas tem problemas muito pesados, né, que a gente, os checadores, a gente aponta. Então, por exemplo, imunidade parlamentar para parlamentar que distribuiu fake news, né, durante a pandemia, é impensável, né? Você não pode ter uma lei, né, que passa pano para político que compartilha, né? Tem o risco de virar censura. Então, são assuntos muito delicados, mas que a gente tem que pôr na roda, eu falo, da escola, da terceira idade compartilha loucamente, no clube, no tênis, na escola. A gente tem que falar sobre isso, né? E aí tentar, eu também concordo, eu falo isso, as pessoas não vão deixar quieto decantando. Então vamos checar, vamos, né, Vê se a ver, por grande mais que não... imprensa está confirmando. Exatamente. Ver né, saiu em algum lugar, eu sempre falo isso. Só o seu tio do WhatsApp sabe esse furo, né? Será que não, né, não saiu na CNN, não saiu na BBC, na Folha, né, Não, Meu só o País, tio. né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Acho que a gente vai compartilhar, mas tem que respirar. Acho que tem uma questão da presença que as pessoas perderam, né? Esse afã de, tipo, vai assistir um filme, tem que já compartilhar, né? E você não presta atenção, né? Você não deixa o cérebro 2 minutos ali perceber o que você está compartilhando, né? As pessoas compartilham qualquer coisa, né? Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado, assim. Por que você tem que compartilhar? Acho que é uma pergunta, né? É uma pergunta. Que é essa Rede Nacional de Combate à Desinformação? Como ela Ah, funciona? RNCD, eu participo com muito orgulho, são 130 instituições, né? Assim, então tem agências de checagem, tem FGV, tem o Educamídia, tem a gente na PUC, tem o FRJ, tem o pessoal do Nicoleles, né? Tem aqui da USP, Unesp, USP. Então, assim, é uma rede que a gente promove, agora fechou uma parceria, né? Tanto o STF como o TSE, para ter essa discussão, né? Assim, uma rede que promove um braço de educação midiática, que eu acho que é importante, não tem jeito, enxuga gelo, mas a gente tem que educar as pessoas. Acho que a imprensa tem esse papel também. Eu acho que a gente vai ter que fazer conteúdos mais explicativos, vai ter que, né, baixar aquela coisa que a gente falava, um título maravilhoso. Não, vai ter que ser um título arroz com feijão, para a pessoa entender onde ela está se situando. Então, a rede tem todos esses braços, tem o Observatório de Mídia, né, que o Edgar comanda lá na Federal do Espírito Santo. Então, são universidades, iniciativas privadas, tem o Sleep Giant, tem um monte de parceiro. Quem quiser conhecer é rncd.org, tudo gratuito, aberto. E a ideia é que a gente fomente, né, a Lupa acabou de entrar participando também, já estava Intervozes aos fatos, os que eu lembro de cabeça, me perdoe se eu não lembro a todos. Mas acho super importante, assim, a gente fazer essas triangulações. Então, tem um braço que é desmonetizar canal que passa discurso de ódio, tem que notificar, tem que denunciar, não pode Dá monetizar. trabalho, né? Dá trabalho. Nossa, é um mega trabalho. Eu lembro quando eu comecei a pesquisar, meu filho falou, pô, mas que assunto, não tinha um assunto mais leve? Dá muito trabalho. A gente está lançando hoje também, né, um livro, Nós, Tecnoconsequências sobre o Humano, numa versão em inglês, tem em português, totalmente gratuito, editorafi.org, porque a gente acredita assim, discute desinformação, discute algoritmo, eu sou super, então, sempre trabalhei com tecnologia, sou super a favor, a gente não vai, né, ficar quieto, deixar o celular, deixar as lives, Claro, sair do não rio. adianta. Já passou isso. Claro que não, tem gente até que consegue, né, vai morar lá, né, na praia, desconecta, Onde não tem sinal. Mas eu acho que a gente tem que ter, eu falo isso, não precisa ir para o Himalaia para ter, né, para virar budista e ter uma consciência. Acho que a gente pode fazer isso na vida paulista.
né? É uma questão de militância mesmo, assim, o que que a gente consome, o que que a gente compartilha, que marca que a gente Preocupação curte, também, né? Cuidado. né? Cuidado, não destruir, né? Você vai, né, acabar com a vida de alguém, você vai, né, compartilhar só porque você não gosta daquele político, ou daquele professor, ou daquele artista. Porque a desinformação puxa cultura do cancelamento, discursos de ódio, sempre coisas ruins, pode ver. Já me perguntaram uma vez, tem uma desinformação feliz? Não, não tem. Sempre está atrelado a alguma fobia, algum discurso de ódio, algum machismo, né? Então, para que a gente vai alimentar uma indústria dessa? Entendeu? Não faz sentido se a gente pensar um pouco, né? É verdade. Falando nisso, você dá aula em faculdade, né? Na PUC, né? Dou aula no PUC, tanto Como na é que graduação, num programa de pós que chama TID, também Tecnologias da Inteligência e Design Digital. E você acha que as escolas de jornalismo e comunicação em geral no Brasil e no mundo estão lidando como deve com as fake news, estão ensinando tudo, estão mostrando toda a relevância? Isso já está na grade, tem um curso? Como é que é? Olha, avançou muito, né? Isso está na grade, assim, na nossa grade da PUC, é uma disciplina que é minha, na grade da PUC Porto Alegre, até mando um beijo aí, que é o Marcelo Fontoura, outro colega querido, está na grade de outras universidades, está na grade da USP, da Casper, né? Enfim. Então, assim, as universidades correram atrás, né? Assim, do mesmo jeito que lá atrás, eu falo lá atrás, uns 15 anos, lembra? Não tinha, por exemplo, assessoria de imprensa na grade de jornalismo, né? A gente que fez lá atrás, né, na pré-história, não tinha. Então, a gente fala, poxa, mas um monte de aluno nosso vai para assessoria, comunicação corporativa e não tem na grade, né? Então, já foi mais rápido, as reformas curriculares estão mais rápidas, né? O que a gente percebe, vê quando você coordena estágios, tal, que muitas vezes, Joyce, assim, a universidade está colocando isso, né? Eles estão fazendo checagem, eles estão produzindo podcast, eles estão... e aí, quando chega na redação, eles sentem a carência lá na redação também. Eu acho que tem uma ponta, não todas, né? A Folha tem a Lupa, né? O G1 tem o seu conglomerado, mas a gente pensando num Brasilzão enorme, né? Acho que tem muita redação que ainda tem uma visão antiga. E eu falo sem ser pejorativa, eu também circulo muito e vejo, e falo assim, não, checagem de fatos, a gente sempre fez, né? A redação Então, sempre fez checagem. eu ia Né? falar com Mas é você sobre diferente, esse assunto agora. né? É diferente. Raspar dados, jornalismo de dados é bem diferente da checagem que a gente fazia do bloquinho das nossas entrevistas, né? Mas eu fui criada para dar furo, né? Eu era colunista, Sim, então a minha função era dar furo. Chegou uma época que eu comecei a pensar: quem vai ganhar o quê eu dando furo, entendeu? Qual é a pressa, exatamente. qual é a necessidade de eu dar antes do que o concorrente dá um dia antes? O que vai mudar na vida das pessoas? Aí eu comecei a me Exatamente. questionar sobre a relevância de dar furos a qualquer preço e sobre o risco, né? De cair numa desinformação, de ser enganado, porque até que ponto a gente... Né? Claro que uma Como redação é que você vê isso séria, nos dias de hoje? eu acho que a gente não tem que investir. Eu também fui numa geração de furo, né? Também tinha pressão de dar o furo no Estadão, dar o furo na época, na UIG, né? Últimas Notícias. Eu lembro uma vez que, né, eu e o Último Leão, a gente... segundo. Último segundo, exatamente. Hard News, Últimas Notícias, mas chamava Último Segundo. Eu lembro que uma vez eu e o Leão, a gente ficou falando, mas será, né, que assim, no fundo, a gente fura o UOL, a gente fura, né, o G1, a gente fura... Mas será que o leitor vai absorver notícia, né, de minuto a minuto, né? Então, acho que hoje a gente tem que, eu acredito muito, né, e outros colegas, o querido Eugênio Butti, outros, né, que também pesquisam essa área, que a gente tem que dar menos voz para o colunista, não acabar com os colunistas, não é isso, mas assim, dar mais serviço prático, explicar, um jornalismo de explicação, menos furo, menos a declaração bombástica do político, mas será que aquela declaração procede, né? Será que tem
É a mesma coisa, você pega um discurso fake, quase total, né, inteiro fake, quando o presidente foi para a ONU, a grande mídia, sabe, em vez de dar o presidente fala na Assembleia da ONU, tem que começar a dizer, olha, mentiras, tem que explicar para o leitor. Então, acho que a gente também tem uma lição de casa imprensa, como o cidadão tem também, né? Eu acho que a gente tem, acho que furo não cabe mais. Vamos pensar quanto de prestação de serviço, né? A gente viu isso na pandemia, quanto ensinar as pessoas, né? O que é explicar da vacina, explicar de um jeito mais fácil. Tem que baixar a bola. Eu acho que a gente tem que entender que a gente tem que ser mais explicativo, né? Quanto mais a gente pesquisa desinformação, mais a gente chega a essa conclusão. Como é que você acha que o WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, todos essas... Bom, agora o Twitter a gente vai mudar tudo, né? Vai ser um perigo. Como é que você acha que eles estão performando em relação a essas notícias falsas? Você acha que eles estão no caminho certo, que eles deveriam se empenhar mais, deveriam ser mais restritos, restringir mais? Como você faria? Olha, eu acho assim, tem grandes iniciativas, né, desde Facebook, né, mesmo de um TSE que pediu lá, fez comparecer o Telegram para dizer como que são as políticas no Brasil, que eles não respondiam. Então, assim, seria injusto da minha parte dizer que eles não têm ações, né? Você entrar lá no Instagram, tem o botão denuncie e tal. Mas não é uma arquitetura, a meu ver, tá? Assim, não é uma arquitetura tão fácil para o usuário comum, né? São muitos posts, muitos caminhos, um botão aqui, um botão ali, e as pessoas acabam se perdendo. Então, assim, se a gente... Né, saiu um livro da equipe do Intervozes, né, recente, não vou lembrar o nome do título, mas a equipe é ótima, que mapeou exatamente... essas grandes plataformas e quais são as ferramentas, né, para desinformação que elas têm. Elas têm, mas ficam lá escondidas. Então, assim, quanto que o Google, por exemplo, realmente desmonetizou desses canais e tirou do ar, né, desses canais de desinformação no YouTube? Aí alguém que está nos assistindo vai falar, puxa, um monte, Poliana. Mas assim, dentro do volume que eles têm, ainda eu acho que é muito pequeno. Ainda são ações assim, sabe, pontuais aqui, pontuais ali. Agora o Twitter não sabemos, mas quando o Twitter bloqueou o Trump, demorou quanto tempo para bloquear, né? Quanto? Então, porque é uma sinuca de bico, né? Assim, eles ganham dinheiro com essas coisas, né? Com essa monetização, né? Então, assim, até que ponto eles querem realmente combater? Porque uma coisa é seu tio, meu pai, o outro no grupo. Agora, as big techs é o volume monstruoso, né? Então, assim, se tivesse uma política... E eu acredito que elas precisam ser multadas. Eu acredito, igual a indústria do tabaco, a indústria da bebida, que tem lá... Tem o aviso, né? Não pode vender bebida para menor de 18. Alguém pode falar, mas eu vi, o bar vendeu. Mas tem uma regra para muitos. Né? Então, assim, eu acho que quando entrar a multa no bolso das big techs, que isso eu acho que nem a nossa pele está pondo a mão, algumas, Angela Merkel na Alemanha mexeu mais nisso, tem que, pagou uma multa absurda porque não desmonetizou, por exemplo, canais no YouTube. Eles vão começar a pensar, entendeu? Bom, quanto eu ganhava monetizando, quanto eu vou pagar de multa, vai doer no bolso. Então, eu acho que, sendo bem sincera, eles estão fazendo mais ou menos, uma coisa meio, estou fazendo, mas não é uma coisa efetiva. É igual a gente fala... a marca tem uma política, né, homens e mulheres, todo mundo é bem-vindo, tal, mas né, do cargo, todo mundo pode subir, mas o homem ganha mais. Então, não é uma política real. Não é bem né? isso, né? Então eu acho que é um pouco marketing e pouca ação. Poliana, a gente falou de grande imprensa aqui também, né? Você acha que a grande imprensa está um pouco desacreditada? Porque quando você vê as pessoas que acreditam em fake news, eles falam, a imprensa está comprometida, a imprensa está toda pró Bill Gates, sei lá, um monte de asneira. Mas isso me dá uma sensação
que a imprensa, a grande imprensa, já teve uma imagem melhor do que ela tem hoje em dia. Ela teve uma imagem bem arranhada, né? Assim, eu acho que não é de agora. Eu acho que, assim, ela tirou meio mal, né? Quando chegou a internet, o que investir, né? Assim, teve uma precarização das redações. Então, né? Ela foi entregando muito para blogueiro, né? Aquela fase de blog. Então, mas eu vejo, assim, a desinformação, se a gente pegar a pandemia, que é um assunto mais, né? A imprensa se fortaleceu, né? Veja quando que a gente podia, nós, né, imaginar que ia ter um conglomerado de mídia, né, unindo Globo, Folha, Estadão, né, os concorrentes, para dizer quantas pessoas morreram, né, e estão cobrindo até hoje, né, já que a gente teve o apagão do Ministério da Saúde, né. Então, eu acho que a imprensa está mais forte e também acho que falta uma reflexão. Eu falo sempre isso para as pessoas, assim, elas pagam, né, R$ 9,90 da Amazon Prime, 20 e pouco, né, da Netflix, paga o Spotify, a gente paga um monte de coisa, né, paga o iFood, paga outra, né, Disney Plus, e aí as pessoas acham caro pagar R$ 9, R$ 10 para assinar um veículo de imprensa online, né, então assim, também onde a gente está se informando, né, assim, tirando, se a gente pegar um Brasilzão, esse não está, né, tá usando a Netflix lá, o gato grátis. Esse não realmente não vai conseguir pagar a assinatura do Globo, da Folha, do El País. Mas a classe média que assina um monte de coisa de entretenimento, quando é informação, imprensa, acha que basta acessar o feed do Facebook. Então, acho que também tem uma reflexão, né? Assim, que veículos você lê? Você me pergunta para os alunos, onde você está lendo? Onde está consumindo notícia? Né? A gente vê com pesquisa na PUC com um jovem, né? Assim, mesmo adolescente, seja escola pública ou seja particular, os pais, ninguém mais conversa sobre notícia em casa, né? Conversa sobre Marvel, sobre, né, Vingadores. Aquela coisa que a gente tinha, né? Meu pai tinha isso, ele recortava lá, né, o Estadão e trazia o recortinho no almoço para comentar, né, para falar de, né? Por que a gente perdeu? Por que quem assiste Globo News é a imprensa, né? Por que as pessoas ficam assistindo só programa de culinária? Que eu também adoro. Mas eu acho que a gente também tem que pensar, teve um descrédito, acho que a imprensa foi perdendo o pé, junto com produtos morrendo, né? Porque eu sempre falo, o jornalismo nunca foi tão necessário para o mundo como hoje, né? O que mudou é que, assim, a sua Glamurama papel, né, pode não ter mais, a revista em papel, então suportes vão morrendo e vão sendo trocados, não a profissão ou a categoria. Então, acho que as pessoas misturaram tudo e começaram a achar que, né, plataforma digital é uma fonte de informação. Nunca foi, né? As pesquisas, as pessoas falam, onde você se informa? Me informam pelo Face, WhatsApp, no quê? No grupo da Smart Fit, da academia, você se informa? Então, a gente precisa pensar também, né? Às vezes, eu acho que as pessoas desligaram de conteúdos informativos e aí pode ser uma culpa da imprensa que não ficou tão atrativa também, né, Joyce? Pode assim, ser. A gente foi... porque, ó, você se ressignificou, tá aqui no Insta, eu também, na live. Por isso que eu falo, a pandemia ajudou muitos veículos a darem uma modernizada, né? Mas eu acho que são vários problemas, né? Mas e vários e grandes, hein? Se saírem da live pensando, nossa, o que eu consumo de notícia, né? Não assino nada, né? Então é um problema, né? Você está consumindo aonde, né? Lugar errado. Poliana, que tipo de notícia viraliza com mais sucesso? Porque a gente vê viralizar tanta coisa, né? Desde notas políticas, de saúde, de tudo. Quais que viralizam mais? Sempre a bombástica, a chocante, infelizmente, né? Então é sempre aquele assunto chocante. Tragédia. Vou dar um exemplo, por exemplo, quando, né, uma que circulou muito uns anos atrás, que era envolvendo a Xuxa, que era, né, tipo, Xuxa, Pablo Vittar, show da Xuxa, então eles vão misturando, né? Então, assim, numa mesma fake que a Pablo Vittar ia ter um programa tipo da Xuxa, com uma nave, ensinando crianças desde pequenininha a ser trans.
Então, eles juntam, né? Uma questão de gênero, com quem odeia a Xuxa, sabe Deus por quê, com quem não gosta da Globo ou gosta. Então, sempre são assuntos que causam tumulto, que geram repercussão, né? Que geram intolerância, insatisfação. Então, o Papa aboliu a Bíblia, né? Essa é uma fake news que é requentada de tempo em tempo, assim, né? O Papa assumiu que é gay e aboliu a Bíblia, e circula. Então, aí pega as pessoas que... Então, sempre é um assunto... falando disso tudo, né? E eu vejo que tanta gente acredita em fake news. Que tragédia do nosso tempo, hein? É muito triste, né? E por isso que eu falo, é um sintoma de virose mesmo, é um negócio ruim, é horrível. Né? As pessoas, por que elas, né, assim, é sempre uma coisa negativa, é sempre, né, uma manipulação, é sempre... e temas que voltam clássicos, né? Você me perguntasse, clássicos de fake news são sempre requentados, né? A gente, o comunismo, né? Nunca fomos comunistas desse país, mas sempre requentam alguma coisa sobre isso, sempre requentam alguma coisa com religião afro, né? E a gente, olha, né? Todos viemos da África, brasileiros então, né? Com essa origem. Sempre vai ter alguma fake news envolvendo matriz africana. Sempre vai ter alguma fake news envolvendo, né, algum pastor ou envolvendo né, uma questão de criança, assunto didático que está ensinando, né, o que não é bom para a família, a propriedade, aquelas coisas. Então, é ruim, né? É por isso que eu falo, as pessoas montam de terapia, né? Uma coisa ruim, né? Um monte de coisas mal resolvidas que caíram na rede. Poliana, aonde você acha, qual mídia, né, qual meio de comunicação propaga e atinge mais gente em relação a fake news? Escritos ou mensagens de mídias? São vídeos? O que é? É escrito ou visual? Olha, era nos grupos de WhatsApp e Telegram muito texto, né? Aí o Telegram começou a ser texto com link para vídeo, né? Eles aproveitam lá os grupos e aí mandam o link direto para um canal no YouTube e tal. O que a gente tem monitorado agora, TikTok tá uma loucura, né? TikTok, 90% do TikTok é fake. Até um relatório, a própria OTAN soltou um relatório que chamou de guerra cognitiva, mostrando que, assim, dentro do TikTok, né, entre um público jovem, tinha muito vídeo fake, né, assim, tipo, deturpando, né, a ação do Putin na Ucrânia, para dizer, né, que não é guerra, enfim. Então, hoje está em vídeo, então, plataforma vídeo, com deepfake, né, com cada vez mais perfeito, e o TikTok tem sido usado muito, vai ser, por exemplo, uma eleição, uma guerra perto do primeiro turno, com o TikTok, né? Enquanto os partidos estão pensando ainda, né, no finado Facebook, vai ser no TikTok. Então, está sendo muito por vídeo, né? Mas ainda circula muito texto com link, aí a pessoa clica, né? Memes, né? Brasil, enfim. Não compartilhem memes, gente. Até, sabe assim, até você checar se o meme é legal, se realmente, né? Não... Então, meme viraliza muito também. Então, mais vídeo ultimamente. Poliana, a gente está chegando aqui no final da nossa conversa. Eu queria te perguntar se a gente não falou de algum assunto que você acha relevante. Não, acho que o papo foi ótimo, vendo um monte de carinhas, amigos, muito bom. Acho que deu um alerta para as pessoas, né? E vamos tentar, né, assinar conteúdos noticiosos, bacana, decantar o que a gente recebe, vamos tentar pelo menos, né? Respirar e deixar um pouquinho aquilo ali antes que o dedo compartilhe, né? Mas acho que falamos sim, foi um papo muito bom. Que bom, Poliana, obrigada. Eu acho muito importante essa nossa conversa. Importante ter você aqui, deixando tudo muito claro. Vários alunos seus estavam aqui, professora. Fiquei feliz, viu? Muito obrigada. Eu também. Estou sempre à disposição, viu? Obrigada, foi muito bom. Você vai ser muito Beijo, importante, Paulo. você já é importante. Agora, então, nessa parte do ano, mais ainda. A gente tem muito trabalho. Um beijo. Obrigada. Tchau, Poliana. Tchau, gente. Nossa, que assunto incrível esse nosso de hoje com a professora Poliana Ferrari.
Ah, nossa, chegou uma hora que eu fiquei até angustiada, porque é um problema enorme, é muito sério, a gente tem que prestar muita atenção, ver com cuidado de onde vêm as informações nos grupos de WhatsApp, né? Que são os maiores disseminadores de fake news. Então, fica aqui um alerta, todo mundo ligado. E isso que a Poliana falou, gostei muito. Vamos assinar serviços de informações que são confiáveis, custam barato, 9, 10 reais por mês. Se a gente gasta, né, em tanta coisa, vamos gastar em coisas que são necessárias, saudáveis, para que a gente saiba diferenciar bem o que é verdade do que é mentira. Então, cuidado para não cair no conto, tá? Tchau, obrigada a todo mundo.